Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 14, 13 ao 21. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os, disse ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, refletimos sobre o milagre da multiplicação dos pães, milagre que em João, em seguida, ao final dessas frases, Jesus fala: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então nós temos esse trecho aí para meditar mais uma vez sobre a misericórdia, a compaixão e o poder de Jesus e sobre a nossa fome. Qual a fome que hoje nos assola? A fome de pão a gente tem todos os dias, tanto é que Jesus nos ensina a rezar na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que nós compreendamos e procuremos colocar Deus acima de tudo, no centro de tudo, e saber que dele nos vem a graça, nos vem a misericórdia de todos os dias, nos dar força, nos dar condições para trabalhar e para buscar o nosso alimento. E é claro que aqui também nós vemos não somente o alimento espiritual, o alimento da palavra, que é o próprio Jesus que se dá em alimento a nós, vimos também os necessitados, aqueles que não têm oportunidade, aqueles que muitas vezes estão na margem da sociedade e passam fome, e também nos remetem à questão da compaixão e da partilha, todos nós, para que não haja nenhum necessitado. Deus criou todas as coisas, nos deu ao ser humano, e ele com certeza não quer que nenhum de seus filhos, nenhuma das suas criaturas passem necessidades, sejam negligenciados, sejam excluídos, sejam abandonados, porque Deus vê todos e ama todos. Então, claro que esse é sempre um assunto pertinente, um assunto que nos vem ao coração, um assunto que nos vem à mente, que não podemos deixar de pensar, deixar de rezar e deixar de fazer algum ato concreto por aquele que nada tem, aquele que está mais necessitado do que a gente. Isso em matéria de alimentos, em matéria de outras necessidades materiais e também em matéria de necessidade é, espiritual, necessidade moral, enfim. Mas o centro de tudo é sempre bom lembrarmos, seja para a nossa ação, seja para qualquer circunstância, Jesus se coloca no centro, pede o nosso mínimo, o nosso pequeno gesto, a nossa atitude. Né? Faz lembrar a questão das parábolas do reino, não é? A parábola do reino sempre mostra o reino como algo escondido, como algo pequenino, como algo sutil, como algo singelo, como algo é, bem discreto. Né? E isso também nos lembra, né? Aqui, poucos peixes, poucos pães, Jesus multiplica e alimenta todo um povo. Para dizer então que o nosso pouco, né, é necessário, o mínimo nosso é necessário. Aí eu aprendi que qualquer migalha que nós demos da nossa oração, da nossa boa vontade, da nossa atitude, do nosso tempo para Deus, Ele aproveita bem, Ele faz algo, Ele faz o bem, seja para nós, seja para aqueles que nós direcionamos. Então, que nós não desistamos e que olhemos sempre para essa palavra para ver que Jesus é o centro, pode tudo, pode todas as coisas, está acima de nós e que nós devemos buscá-lo sempre, viver a sua palavra, colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou, para que essa multiplicação do bem, a multiplicação do pão da palavra, do pão da Eucaristia, do pão que é alimento, né, alcance a todos aqueles que necessitam. Que sejamos sinceros, que sejamos
fiéis e busquemos sempre a Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.